Graça e paz no nome do Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Quem vos fala é o pastor Carlos. Estamos aqui em Joinville, Santa Catarina. Que Deus abençoe a cada irmão e traga esse refrigério, esse renovo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te conceder a bênção, que o Senhor possa te conceder a cura neste momento. Deus é um socorro bem presente no momento da angústia, o Deus que multiplica, o Deus que nos socorre, o Deus que nos liberta de toda opressão e cura-nos, Senhor, de toda enfermidade. Jesus Cristo te cura neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sempre buscando a presença de Deus, invocando o nome do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Estamos no mundo, vivendo neste mundo. Não esqueça que você é peregrino no mundo, você não é deste mundo, o reino de Deus não é deste mundo. Meus irmãos, se você realmente tentar fixar sua moradia eterna neste mundo, meu irmão, você está perdido. Nós temos realmente que buscar as coisas lá de cima, buscar as coisas que são lá do alto. A palavra do Senhor lá no livro de Isaías diz para a gente não gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que nos satisfaz. Muitas vezes estamos equivocados, gastando todo o nosso sustento com aquilo realmente que não vai satisfazer a nossa alma, meus irmãos. Precisamos satisfazer a nossa alma. Gastamos, meus irmãos, dinheiro com tudo. Nós estamos vivendo, principalmente esse tempo que estamos aí, as pessoas estão encurraladas, como diz, estão aí todas oprimidas dentro dos seus lares, nos seus afazeres, nas suas profissões, em tudo, meus irmãos. Há uma opressão muito grande. E mesmo dentro desta opressão, meus irmãos, as pessoas, elas acabam ficando ociosas, cheias de inquietação, ansiedade, as suas preocupações com tudo. Imagina as pessoas que, de repente, têm um monte de compromisso para pagar, um monte de coisa para pagar, e de repente ali a sua empresa está parada, o seu comércio está parado, parece que o seu ganho realmente não tem como ali cumprir com os seus compromissos. Meus irmãos, nós vemos que tudo isso é uma coisa realmente humana, meus irmãos. Não são coisas humanas. Então, nós precisamos andar exatamente conforme as nossas capacidades. Quando nós vamos além da nossa capacidade, meus irmãos, nós estamos correndo sério risco. É a mesma coisa que o Senhor diz que quando o homem ele vai construir realmente uma casa, realmente ele tem que ver, fazer os cálculos, se ele tem condições realmente de começar e terminar a obra. E assim é a nossa vida, meus irmãos. Eu digo, o homem acaba semeando errado por causa das concupiscências dos olhos e as concupiscências da carne. E nós precisamos tomar muito cuidado. Então as pessoas acabam tentando achar a culpa em alguém. Nós estamos num mundo, meus irmãos, e nós precisamos entender, os homens querem fazer do mundo um mundo estável. Os homens querem realmente um mundo estável. Eles investem para fazer um mundo estável. Eles tentam atrás da ciência, eles tentam exatamente através da ecologia, eles tentam de todas as maneiras preservar o mundo exatamente, achando que esse mundo ele vai ser eterno. Esse que é o problema dos homens, meus irmãos. Essa ideologia e essa filosofia humana, meus irmãos, ela não tem nada a ver com Deus, meus irmãos. Nós sabemos que o mundo sempre teve tribulações, né? Passa geração, sai geração, nós vemos as tribulações que houve sobre o mundo e vão vir sobre o mundo. Ele é profético, não tem, meus irmãos. A única certeza que todos podem ter, meus irmãos, é a morte. A morte, ela é certa, a não ser que o Senhor Jesus venha primeiro, né? E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa confiança não pode estar no mundo, nossa confiança não pode estar nas coisas.
Nós temos que dar o passo conforme as nossas capacidades. Não podemos viver num mundo lunaticamente, meus irmãos. Tudo tem que ter uma base firme. Ah, pastor, eu vivo pela fé, vou fazer tudo pela fé. E eu vejo um monte de gente fazer as coisas pela fé. Meus irmãos, isso não é fé, isso é cobiça. É cobiçar as coisas que você não tem capacidade de ter, mas você cobiça. Os homens cobiçam as coisas do mundo. Cobiçam as coisas do mundo. E nós precisamos tirar essas cobiças, meus irmãos, dos nossos olhos. O livro de Provérbios, ele é muito claro, lá no livro de Provérbios 20, 27 e 20, ele diz: como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos dos homens nunca se satisfazem. O inferno, meus irmãos, e a perdição nunca se fartam. Nunca se fartam. O diabo, o quanto mais ele puder levar exatamente para o inferno, ele está aí para isso, meus irmãos. A palavra diz que o diabo, ele está aí. O nosso adversário está aí, tentando tragar, ele tentando tragar. Então nós precisamos vencer todas as coisas. E uma das coisas, meus irmãos, que prende o homem no mundo é exatamente as suas concupiscências, seus corações. Os seus olhos nunca se fartam, os seus olhos nunca se fartam. E eles acabam gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão. Não é pão, meus irmãos. Você vê que as pessoas, elas... Presta atenção, meus irmãos. Eu não estou falando de um pão só de alimento, meu irmão. Não adianta você andar de BMW e comer arroz. É melhor você realmente se alimentar um pouco melhor e andar, sei lá, de qualquer carro básico, meu irmão. Pelo menos você satisfaz a sua carne. Eu não estou falando desse alimento, meu irmão. Eu estou falando de um alimento espiritual. Eu estou falando do pão. O pão que desce do céu. A palavra do Senhor. É isso, meus irmãos. Os homens estão correndo atrás de todas as concupiscências do mundo. Gastam todo o seu dinheiro com as concupiscências do mundo, exatamente, e não gastam o dinheiro com aquilo que é pão, meus irmãos. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos que deixar o mundo, deixar as suas concupiscências, deixar os nossos olhos, os desejos dos nossos olhos, meus irmãos, do nosso coração, para realmente investirmos naquilo que é pão, naquilo que alimenta a nossa alma, meus irmãos. Porque não adianta nós termos todas as coisas do mundo, estarmos inquietos, aflitos. Porque as pessoas podem ter dinheiro. Quantas pessoas não estão aí cheias de dinheiro e não saem dos psicólogos, não saem exatamente dos tratamentos, tentando achar algum meio de tratar a sua vida, meus irmãos. Isso aconteceu exatamente com o povo de Israel, depois da morte dos líderes, depois da morte de Josué. O povo acabou se afastando de Deus e acabaram buscando outros deuses, meus irmãos, buscando outros deuses, buscando o conselho do ímpio, buscando o conselho. Deus não manda a gente buscar o conselho do ímpio. Deus manda a gente buscar nele, é nele, não o conselho do ímpio. Quer dizer, toda vez que adianta eu estar cheio do dinheiro, cheio das coisas materiais, mas uma alma inquieta, uma alma faminta, uma alma com sede de Deus. Aí eu vou tentar fazer alguma terapia. Vou buscar uma terapia. Vou buscar uma terapia aqui, uma terapia ali, um psicólogo ali, um psicólogo lá. Vou buscar o conselho dos ímpios. Vou botar força nos deuses de fora. Quando nós temos a palavra, que a palavra do Senhor é pura. Ela é um alimento para a nossa alma, ela é um escudo para a nossa alma, meu irmão. E temos todas as coisas. Será que no tempo do apóstolo Paulo tinha terapia para os crentes? Será que tinha psicólogo para os crentes nos tempos dos apóstolos, meus irmãos? Ou eles eram arcaicos? Ou a palavra de Deus era arcaica? Ou o poder de Deus era arcaico? Meu irmão, o poder de Deus é o mesmo, a grandeza e o poder de Deus e a soberania de Deus é o mesmo. O poder do Espírito Santo, meu irmão, aquele que tem poder para transformar as nossas almas e tirar os traumas que as pessoas acham que têm. Meus irmãos, tudo é trauma, tudo é trauma. Eu digo, tudo é falta de libertação e falta de conhecer a palavra. Conhecereis a palavra e a palavra vos libertará.
se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Deus é um Deus completo, o seu poder é completo, porque Ele que criou a tua alma, Deus que criou todos os nossos sentimentos, aleluia, e quando nós o buscamos, aleluia, Ele é poderoso exatamente para nos libertar, porque quem aflige as nossas almas, meus irmãos, é exatamente a fraqueza dos nossos sentimentos, e é nele que nós precisamos nos libertar dos nossos sentimentos, aleluia. O apóstolo Paulo, ele é tremendo. O apóstolo Paulo, glória a Deus, eu digo que Deus regenerou Paulo de uma certa forma, amém? E a glória de Deus estava sobre a vida de Paulo, porque Paulo diz, se alguém tem que se gloriar, se glorie no Senhor. A glória de Deus, meus irmãos, nós somos um vaso de barro, meus irmãos, toda a glória de Deus, toda a nossa capacidade vem de Deus, nenhuma capacidade ela vem do ser humano, ela vem toda de Deus, meus irmãos. Os homens se acham intelectuais, sábios, espertos, meus irmãos, e tudo isso foi Deus que criou, meus irmãos. Nada há no mundo que Deus não tenha dado entendimento para que o homem possa ter feito alguma coisa. Tudo vem dele. Aleluia, tudo vem de Deus e Ele é poderoso, meus irmãos. Nós temos que buscar o conselho em Deus, nós temos que buscar o conselho na palavra de Deus, nós não temos que buscar o conselho no meio dos ímpios, no conselho dos ímpios, na ciência dos ímpios, meus irmãos. É em Deus que nós temos que buscar. Deus é poderoso e suficiente para nos libertar de tudo e nos curar de tudo e nos sustentar de tudo. Porque nós somos feituras suas, nós somos dele. Ele nos criou, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Amém. Nosso Deus, o Criador, o nosso fabricante, Ele que nos fez. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele realmente vai numa profundidade. Nós temos três situações aqui, meus irmãos. Nós temos o nosso eu, nós temos Deus, e aí? Ou nós andamos no Espírito, ou nós vamos andar na carne. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, quem pode livrar ele exatamente? Miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Meus irmãos, com entendimento, conhecereis a verdade vos libertará. Quando você tem entendimento na palavra de Deus e anda, você serve a Deus. Mas se nós andarmos na carne, meus irmãos, nós vamos servir a natureza da carne, nós vamos servir o pecado. Então nós precisamos ter sabedoria. Amém? O apóstolo Paulo, ainda em 2 Coríntios, ele dá mais uma afirmação. Ele diz: rogo-vos, pois, que quando eu estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. O apóstolo Paulo está dizendo que ainda que nós estamos vivendo neste corpo, nesta carne, nós não militamos segundo a carne. Aleluia. Nós não podemos viver segundo a natureza, dessa natureza caída, não, meu irmão. É o crescimento espiritual, a estatura de homem perfeito para Deus. Crescer no conhecimento e na graça. É sair da natureza humana, sair das fraquezas humanas, meus irmãos. Sair desses sentimentos. Enquanto há sentimentos de inveja, de ciúmes, de dissensões, aquilo que traz concupiscência, e nós mesmo, na nossa natureza, meus irmãos, se nós não olharmos o reino de Deus e realmente buscarmos aquilo que é pão, buscar aquilo que é pão, meus irmãos,
precisamos buscar aquilo que realmente alimenta a nossa vida. E não só a nossa vida, meus irmãos. Porque nós precisamos entender que nós precisamos gastar dinheiro naquilo que é pão. O pão, meu irmão, ele alimenta vidas. O pão realmente partilhado. O livro de Eclesiastes 11, ele nos diz exatamente: divide o seu pão com 7. Aleluia. Porque nós não sabemos ainda qual mal virá sobre a terra. Nós precisamos, meus irmãos, entender a palavra de Deus para termos discernimento. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos condições de ajudar a obra de Deus, nós temos a condição de ajudar pessoas, meus irmãos, a realmente a partilhar o pão, e nós não estamos fazendo. Gastamos o nosso dinheiro com tantas coisas neste mundo, meus irmãos. Quantas pessoas trocam, não vejo nenhum mal, meus irmãos, as pessoas terem bem. Glória a Deus, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Amém? Mas nós precisamos estar atentos, meus irmãos, para que os nossos olhos nunca se fartem com as coisas materiais, mas olhar as necessidades dos santos, meus irmãos. O socorro dos santos, precisamos olhar, meus irmãos. É dever de nós estarmos gastando o nosso dinheiro no pão para o nosso alimento, mas o pão exatamente para multidões. Aleluia, como diz lá em Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas. Amém? Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 ou ainda com 8, porque não sabe que mal haverá sobre a terra. O mal sobre a terra, meus irmãos, como eu comecei a falar, meus irmãos, nós não estamos num mundo sólido, meus irmãos. Há uma variante muito grande das opressões pela ação de Satanás sobre a terra, meus irmãos. E nós vemos pela desobediência dos homens, porque Deus deu um tempo para que os homens se arrependessem e chegassem ao pleno conhecimento da verdade. Mas esse tempo, meus irmãos, vai chegar no fim. Esse tempo vai chegar no fim quando a ira do Senhor realmente se manifestar contra toda a impiedade dos homens, meus irmãos, que trocam a verdade pela injustiça. E nós estamos vivendo um mundo que os homens estão trocando a verdade pela injustiça, meus irmãos. Olha, e nós estamos vivendo uma época que as igrejas estão lotadas, mas um evangelho totalmente falso, enganoso, meus irmãos, sem piedade, um evangelho sem misericórdia, um evangelho buscando só os seus próprios interesses, um evangelho egoísta, meus irmãos, um evangelho que lança a prosperidade nos olhos dos homens, um evangelho consumista, meus irmãos. Um evangelho que promete que você vai ter riqueza, prosperidade, que você vai ser abençoado, cultos de bênção, cultos de vitória, cultos da causa impossível, meus irmãos, e um povo tudo torto, um povo sem libertação, um povo sem cura, sem libertação da alma, meus irmãos, buscando as concupiscências dos olhos, como Satanás tem enganado um povo, como os falsos profetas têm enganado o povo, meu irmão, tem enganado os falsos profetas, prometendo bênção, prosperidade, bênção, para um povo que está morto espiritualmente. Nós precisamos despertar, meus irmãos. Acorda, acorda. Tu que dorme, tu que está no meio dos mortos, levanta, desperta para Cristo te iluminar. Aleluia. É tempo de regeneração, é tempo de transformação, é tempo de buscar a verdade. Não é mais tempo de ficar gastando o nosso dinheiro com as concupiscências dos olhos, não, meus irmãos. É tempo de nós investirmos exatamente no pão. Aleluia, no pão que alimenta a nossa alma. O pão, meus irmãos, é isso que Satanás veio roubar o homem do verdadeiro caminho. E a ação de Satanás é roubar o homem do caminho. E Satanás, rouba o homem do caminho de Deus, usando as concupiscências para que os seus olhos fiquem vidrados das coisas materiais. Satanás, ele faz os seus olhos vidrarem o nosso coração, a nossa carne. Em vez de nós militarmos no homem espiritual, nós começamos a deixar a carne ser levada, meus irmãos. E quando nós falamos para as pessoas, olha, você está andando no mundo, você está na companhia, eles ficam todos realmente irados, eles não querem sair, meus irmãos.
nós precisamos aprender uma coisa. Quando Deus tirou o povo do Egito, meus irmãos, Deus tirou eles da escravidão do Egito e levou eles para o deserto. Porque Deus precisava tirar o Egito ainda do coração deles. Deus precisava tirar o Egito do coração deles. E ficaram 40 anos ali para Deus tirar o Egito do coração deles. Jesus veio para nos tirar do mundo. Nos tirar do mundo. Meu irmão, o duro é tirar do coração do homem o mundo. É esse que é o problema. Tirar o mundo do coração do homem. Aí sabe o que é mais fácil? Vamos criar uma igreja no mundo. Jesus veio para tirar a sua igreja do mundo. Aí Satanás realmente ele fala: não, vocês não precisam sair do mundo. Monta uma igreja no mundo. Monta uma igreja no mundo. Não sai do mundo não. Então, muitos aceitam o Senhor Jesus e continuam naquela igreja do mundo. Não se libertam, não curam, não saem da prostituição, não saem da mentira, não saem do engano, não saem das suas concupiscências. Então Satanás, ele traz uma igreja e monta a igreja no mundo. Jesus veio para tirar sua igreja do mundo. Sede santo porque eu sou santo. A palavra santo quer dizer separado. A palavra igreja, a palavra eclésia, é uma palavra realmente de separar, de tirar para fora. Meus irmãos, separados, tirados para fora. Um povo que está vivendo fora das concupiscências carnais, fora do mundo, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto Satanás está com a igreja no mundo, usando seus falsos apóstolos para sugar e realmente instigar os corações a ter prosperidade. Olha, vocês vêm para cá que tem o culto da bênção, o culto da vitória, o culto de tudo. Meus irmãos, vocês podem até ter vitória, mas vocês não têm libertação. Muitas vezes vão satisfazer a vontade do vosso pai, que não é Deus, é do diabo. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com aquilo que nós temos ouvido, e nós não podemos nos desviar da palavra em momento algum. A palavra do Senhor, ela é pura. A palavra de Deus, ela é pura, meu irmão e minha irmã. Aleluia. O livro de Provérbios 30 diz: toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Amém? Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Depois você vai lá no livro de Provérbios 30, 5, você vai ver. Toda a palavra de Deus é puro escudo para aqueles que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não me negue antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantenha-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Meus irmãos, nós não podemos tomar o nome do Senhor em vão. Nós não podemos tomar o nome do Senhor em vão, meu irmão. Toda vez que nós professamos o nome do Senhor, mas mentimos, a palavra, o apóstolo João diz assim: aquele que diz que me conhece e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Nós somos mentirosos, meus irmãos, quando nós dissemos que somos cristãos, estamos mentindo, estamos enganando. E quando estamos correndo atrás da vaidade. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a vaidade nos afasta do verdadeiro caminho. A vaidade é coisa vazia, meu irmão. A vaidade é uma coisa realmente que não dá estrutura. A vaidade é como viver neste mundo, meu irmão, colocando a nossa confiança em tudo neste mundo, meus irmãos. Porque os homens confiam no mundo. Os homens confiam numa solidez do mundo. Os homens confiam, constroem prédios, constroem todas as coisas. Mas como o Senhor Jesus diz, não vai ficar pedra sobre pedra. No mundo, meu irmão, ele realmente sofre. Ele sofre. E nós vemos que o mundo, meus irmãos, vai sofrer muitos danos ainda. Muitos danos. Muitas coisas estão para acontecer. Muitas pandemias, pestes, muitas guerras, meus irmãos. Até que chegue aí um líder mundial realmente para controlar a humanidade com a sua marca. Nós estamos chegando ao tempo do fim, meus irmãos. Eu digo, como está a sua vida espiritual? Você está andando espiritualmente
Você está buscando as coisas de Deus exatamente, alimentando a sua alma? Ou você ainda está vivendo nas concupiscências da carne, a fraqueza da carne, meus irmãos? Olha, não importa se você é pobre, se você é rico, se você não tem, nós precisamos aprender a viver em Deus, porque Ele é o nosso sustento, é o nosso socorro em todo momento, meus irmãos. Aleluia! Em tudo, em tudo, o Senhor realmente nos sustenta. Aleluia! Porque nós precisamos viver pela fé. O meu justo viverá pela fé. E quando nós estamos vivendo pela fé, meus irmãos, quando nós levantamos crendo que é o Deus realmente que abre os céus, que manda a sua porção sobre as nossas vidas todos os dias, aleluia, é o Deus do milagre, é o Deus que nos levanta exatamente quando nós estamos sem força. Nós clamamos e falamos: Senhor, me dê força, me tome pelas minhas mãos, Senhor. Os meus ossos parecem que estão todos moídos dentro do meu corpo, mas Tu és o Deus, Pai amado, que desce com esse bálsamo, Senhor, do Teu Espírito e me renova, Senhor. Tu és o Deus, Pai amado, que eu não via mais esperança nos meus dias, mas Tu és o Deus, Pai amado, que eu olho para Ti, Senhor, e vejo o Teu socorro entrando dentro do meu coração. Ralabaçurra lamandrecôbia. Porque é tempo de libertação, é tempo de uma maturidade espiritual, é tempo de estar cheio do poder e da glória de Deus, é tempo de estar cheio da renovação do poder e da unção de Deus sobre as nossas vidas, meu irmão e minha irmã, aleluia. É tempo exatamente de não gastar mais o seu dinheiro, o seu tempo com aquilo que não é pão. Meus irmãos, não gaste mais o seu tempo com aquilo que não é pão. Alimente a tua alma. Quantas pessoas estão aflitas, quantas pessoas precisam de libertação, quantas pessoas precisam de cura, mas estão gastando o seu tempo com tanta coisa, meus irmãos, desnecessária. Tempo com a televisão, tempo com a internet, tempo exatamente com palavras jogadas fora da boca, meus irmãos. Precisamos gastar o nosso tempo com as coisas de Deus. Precisamos gastar o nosso dinheiro com aquilo que é de Deus, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, nenhum trabalho nosso no Senhor é vão. Aleluia. O Senhor diz: é melhor nós darmos do que recebemos. Nós precisamos aprender a repartir o nosso pão. Repartir o nosso pão, meus irmãos, aleluia. Olha, há muitas almas famintas, aleluia, necessitando de alimento, e muitas vezes nós jogamos o nosso dinheiro no lixo, nós jogamos o nosso dinheiro nas concupiscências, gastamos exatamente com aquilo que não é pão, e não temos nem pão para dividir. Somos egoístas, meus irmãos, preferimos gastar tudo com as concupiscências do mundo, do que exatamente dividir o nosso pão com aqueles que estão famintos. Como diz o livro da Eclesiastes, para a gente lançar o nosso pão sobre as águas, dividir ainda com 7, com 8, porque nós não sabemos qual o mal que virá sobre a terra. O mal vai vir, meus irmãos, o mal vai vir. Nós precisamos estar preparados, meus irmãos, precisamos estar vigiando em todo momento. Não podemos afrouxar os nossos caminhos, não. Ande justo, meus irmãos. Não fica aí tentando fazer grandes projetos, não. Ande exatamente, sinceramente, da presença do seu Deus, como diz aqui o Provérbios 30, para que 2 coisas te pedi, não me negue antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Afastar a vaidade, ele está pedindo: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Mentira, né, meus irmãos? Nós temos que viver o reino de Deus. O reino de Deus é a verdade. Jesus diz que Ele é a verdade. Eu sou a verdade. Em verdade vos digo. Jesus veio para trazer a verdade, porque o mundo estava vivendo numa mentira. O mundo vive uma mentira, mas a palavra de Deus é verdade. Jesus é a verdade. Nós vivemos uma mentira quando nós somos deixados levar pela vaidade, meus irmãos. Vivemos uma fantasia, vivemos um vazio, colocamos o nosso desejo, as nossas fantasias, meus irmãos, em todas essas coisas. Aleluia. Glória a Deus. É bom termos as coisas, sim, meus irmãos, mas quando os nossos
olhos, meus irmãos, como diz o Provérbios 27, meus irmãos. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim são os olhos dos homens que nunca se satisfazem. Os nossos olhos têm que se satisfazer, meus irmãos, com as coisas do mundo. E nós temos realmente que estar insatisfeito, meu irmão, como diz a palavra, nós temos que ser pobres de espírito, meus irmãos, ter sede de justiça. É aí que nós precisamos ter sede de justiça, meu irmão, pobre de espírito. Precisamos ser dependentes de Deus, aleluia. Nós nunca podemos estar satisfeitos exatamente no nosso caminhar espiritual, meus irmãos. Temos que ser como a corça, temos que ter sede de Deus, aleluia, sede do poder de Deus, da glória de Deus, sede em fazer e andar na vontade de Deus, meus irmãos. É tempo de transformação, é tempo de mudança, glória a Deus. Eu creio que Deus está abrindo o seu coração, o seu entendimento, aleluia, para te mostrar como nós somos miseráveis, como o apóstolo Paulo diz, amém, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas a palavra de Deus, o entendimento, a libertação, porque Jesus veio para nos trazer exatamente o discernimento do seu reino, nos dar conhecimento do reino vindouro, glória a Deus, para que nós conhecemos a verdade, para que a verdade nos liberte de toda a fraqueza do nosso ser humano, da nossa carne, porque nós podemos andar neste corpo, como Paulo diz, ainda que andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer todo sofisma, todo conselho de Satanás contra as nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, Satanás se arma com conselhos exatamente para destruir. Meus irmãos, nós precisamos quebrar toda essa sofisma, todo esse conselho do diabo, esse conselho mentiroso, enganoso, meus irmãos, e precisamos estar consolidados com a palavra da verdade dentro de nós, porque o poder de Deus, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para nós orarmos agora, aleluia, e você crê que Jesus Cristo te liberta, quebra todas essas forças de Satanás que tem prendido o seu entendimento, a sua visão, em nome de Jesus, que todo este mal que estava sobre a tua vida, todo este conselho maligno que vinha te oprimir, em nome de Jesus, que Jesus Cristo neste momento te liberte, te cure, que te encha da sua presença. Jesus Cristo te cura neste momento, que o poder de Deus que invade a sua vida, liberta a sua casa, liberta os seus caminhos, aleluia, esta glória de Deus, aleluia, que sustenta os seus santos, glória a Deus, o céu que não deixa nós não termos falta de nada, o céu que nos sustenta com a porção de cada dia, o Deus que te abençoa, te dá visão e te dá direção, e toma todos aqueles que estão aflitos neste momento, aleluia, louvado e engrandecido, que desce com esta unção de poder e de glória, meu Pai, em nome de Jesus agora, que o Senhor liberte esses encarcerados agora, meu Pai. Senhor, Tu és o Deus da providência, meu Pai amado, que ainda neste momento, Senhor, difícil, de deserto, Tu és o Deus, Pai amado, que supre a necessidade dos Teus filhos, aleluia, é o dia que o Senhor fez, este é o dia que o Senhor fez, por isso nos alegraremos, aleluia, estamos alegres no Senhor, porque a bênção do Senhor, ela derrama sobre as nossas vidas, esta unção, é o Senhor que te liberta e te cura, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, vai lá no mural, cadê esse povo? Meus irmãos, aleluia, glória a Deus, precisamos aí estar ligados, unidos, glorificando, amém? A gente precisa se comunicar, meus irmãos, comunicar, precisamos estar ligados, amém? Vê se você se comunica, não fique isolado, dá um glória a Deus, amém? Deus abençoe a todos, olha, Deus te abençoe, amém? A tua porção de hoje já está garantida, creia somente, fica na paz, em nome de Jesus, amém.